missionário da Junta de Missões Nacionais e assumiu nos últimos tempos agora o ministério. Pelo privilégio que temos de receber a tua serva, que o Senhor trouxe ao nosso encontro para trazer esta mensagem a respeito das crianças como um desafio missionário, valorizando as novas gerações, de tal maneira que elas sejam alcançadas pelo teu amor. Muito obrigado pelo ministério que a tua serva tem desenvolvido. Pedimos as tuas bênçãos neste compartilhamento para que estes desafios cheguem também aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Olha, esse bom dia aí está com jeito daquele frio, assim, que a gente não tem nem vontade de sair de casa. Mas hoje não está frio, está um dia até gostoso. Então eu vou dar mais uma chance para os irmãos. Bom dia. Bom dia. Agora sim, agora está um bom dia mais animado, um bom dia mais feliz de quem realmente está contente por estar junto do povo de Deus. Eu gostaria de saber o seguinte: quantos aqui conheceram Jesus, tiveram contato com o Evangelho, começaram a frequentar a igreja entre os 4 e os 14 anos? Levanta a mão. Agora olha para trás. Veja que a grande maioria de nós conhecemos Jesus entre os 4 e os 14 anos. Como o pastor falou, meu nome é Jaqueline, eu nasci em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Nasci num lar cristão, eu venho de uma família de pastores e missionários, eu fui ensinada desde criança sobre as coisas do reino de Deus. Com 6 anos de idade, eu entendi que precisava entregar minha vida a Jesus. E eu aceitei Jesus com 6 anos de idade. Disse para Jesus que eu o queria como Senhor e Salvador da minha vida. E quem aceita Jesus, o que quer fazer imediatamente? Ser batizado, não é verdade? E eu fui falar com o meu pastor que eu queria ser batizado. Homem alto, bem grandão, ele era missionário americano, pastoral de Hebron. E eu me lembro assim, que quando eu olhava para ele, ele parecia um gigante. E eu cheguei para o pastor no domingo de manhã, antes da escola dominical, puxei a ponta do terno dele e falou: pastor, eu quero ser batizada. E ele olhou para mim com aquele sotaque típico americano e falou: oh, você é muito jovem ainda, muito pequena. E eu disse: pastor, mas eu já aceitei Jesus, eu quero ser batizada. E diante da minha insistência, ele perguntou: quantos anos você tem? Eu disse: eu tenho 6 anos. Ele: não, você é muito pequena, espera ficar um pouquinho maior. Mas eu acho que Deus, quando chama a gente, Ele já coloca assim algumas coisas que hoje me são necessárias. Na época talvez ninguém entendesse, mas hoje me são necessárias. Eu era um pouco ousada. Aí eu disse: esperar até quando? E ele disse: espera pelo menos até completar 7. Eu tinha acabado de fazer 6 anos, então pelo menos 7. Mas eu entendi, eu tirei aquele pelo menos e fiquei só com 7. E eu esperei aquele ano inteirinho para fazer 7 anos. Você já falou para uma criança esperar? Você fala para ela assim: semana que vem, amanhã ela está perguntando, hoje já é semana que vem? Então você imagina, eu tenho que esperar um ano inteiro para completar 7 anos. E aquele ano parecia que não ia terminar nunca. Mas enfim, eu fiz 7 anos no mês de novembro. Claro que eu não vou contar o ano, né? Eu fiz 7 anos e a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei na igreja no domingo, depois do meu aniversário, foi procurar meu pastor e dizer: pastor, eu fiz 7 anos. E ele me pegou no colo, me deu um beijo e falou: parabéns. Mas não era o que eu esperava ouvir. E ele: parabéns. Eu: pastor, eu já tenho 7 anos, eu já posso ser batizada. E aí ele me colocou no chão e veio de novo com aquela conversa: mas você ainda é pequena. Eu falei: pastor, mas eu já tenho Jesus no meu coração, eu quero ser batizada. E aí ele mandou chamar meus pais, conversou com eles, diante da minha convicção de fé, ele então consentiu. No mês seguinte, no dia 31 de dezembro daquele ano, eu fui batizada. Conseguia nem tocar o batistério, colocar o pé no chão, porque eu era tão pequena que se eu tocasse o pé no chão eu afundava, tive que entrar flutuando. 2 anos depois, aos 9 anos, eu fui para um acampamento de mensageiras do rei, lá no acampamento Batista Fluminense em Rio Bonito. Pastor Judson era nosso missionário de missões estrangeiras ainda, lá no Paraguai. E ele falou muitas coisas. E no final daquela mensagem, ele fez um desafio missionário. Quantas daquelas meninas desejavam entregar a vida para a obra missionária?
E aos 9 anos de idade eu falei para o Senhor, eu quero ser missionária. E a pergunta do pastor era uma pergunta de Isaías 6, né? Quem enviarei e quem há de ir por nós? E aos 9 anos de idade eu disse ao Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Evidente que eu não fui para o campo missionário com 9 anos, precisei estudar, mas com 24 anos eu estava na cidade de Serra Negra, iniciando a plantação da primeira igreja que Deus me permitiu plantar. E lá se vão já alguns anos trabalhando na plantação de igrejas. E tudo isso, eu estou compartilhando a minha experiência pessoal, é para dizer para você que eu não estou nas exceções, nem você. Nós estamos dentro das estatísticas que mostram que quanto mais cedo uma criança tem contato com o Evangelho e entrega a vida a Jesus, maiores as probabilidades dela ter a vida inteira para servir ao Senhor. Nós vamos ver hoje nas estatísticas e naquilo que a gente vai falar, a importância da gente investir as nossas estratégias, o nosso tempo, os nossos recursos, os nossos talentos para levar crianças a conhecer Jesus. Trabalhar com crianças não é um trabalho de menor importância, de menor valor. Pelo contrário, trabalhar com crianças é hoje o grande enfoque da igreja. Porque as crianças estão hoje ameaçadas por uma série de circunstâncias que a gente vai ver ao longo dessa palavra. E quando a gente pensa na expansão missionária da igreja, nós não podemos trabalhar com crianças e fazer um trabalho com crianças como se ele fosse acessório, parte do processo. Ele precisa ser estratégia de evangelização. As crianças que têm hoje 4 anos, daqui a 10 anos serão 14. Os adolescentes que têm hoje 14 anos, daqui a 10 anos serão 24. Se nós não considerarmos a seriedade da evangelização, nós estamos condenados a fracassar como igreja. Vamos ver se eu me acerto aqui, viu, irmão? Se eu falhar, você me ajuda aí. Então nós temos aí o grande enfoque da igreja. Vou precisar de ajuda para eu poder também ler junto com os irmãos. Nós estamos falando na janela 414, que é o nosso grande enfoque hoje missionário. E isso eu não estou falando apenas em nome da Junta de Missões Nacionais, que é a nossa agência missionária dos batistas brasileiros, mas é o enfoque missionário das igrejas do mundo. O grande enfoque é levantar uma nova geração na janela 414 para transformar o mundo. E a gente vai ver então por que janela 414. Qual é o nosso grande objetivo aqui no Brasil? Evangelizar e discipular cada criança em solo brasileiro. As crianças paranaenses estão incluídas? Estão. As crianças catarinenses estão incluídas? Estão. As crianças gaúchas estão incluídas? Estão. Nós precisamos considerar a evangelização e o discipulado de cada uma dessas crianças. Como nós precisamos fazer isso? Quais são as nossas metas? Capacitar o corpo de Cristo, mobilizar para a oração, investir recursos, estratégias adequadas, específicas, para alcançar a nova geração. E quais são as nossas maiores ferramentas? A oração, o compromisso, a integridade e a colaboração. Se nós não estivermos voltados para a oração por essa nova geração, nada do que nós planejarmos será sentido. A nossa geração hoje, a nova geração, tem sido bombardeada diariamente por uma série de culturas sociais, por uma série de princípios que são completamente contraditórios. Hoje nas escolas se estuda de tudo. Você que talvez aqui, quantos aqui são do Rio Grande do Sul? Muitos. Lá no Rio Grande do Sul, o governo do estado, em parceria com a LBS, que é uma das afiliadas da Rede Globo, montou um novo projeto que já está em funcionamento, mas ele vai ser totalmente implementado a partir de 2014, para resgatar a literatura nas escolas. E a forma que eles estão trabalhando para resgatar a literatura é trazendo à tona alguns personagens do folclore brasileiro para as escolas. Sabe quais são esses personagens do folclore? A bruxa e o diabo. A bruxa e o diabo estão sendo tratados como personagens folclóricos lá no Rio Grande do Sul pela Secretaria Estadual de Educação. Agora, isso não acontece só no Rio Grande do Sul, isso está acontecendo em todo o Brasil.
Algumas escolas hoje têm aulas de orientação sexual. Sabe quais são as aulas de orientação sexual? Você que é menino, você pode gostar de um outro menino. E você que é menina, você também pode gostar de outra menina e se relacionar. A questão de gênero agora, de relacionamento, é uma questão de opção, não de determinação. Isso é o que está sendo estudado nas escolas. Sem falar que a violência cresce assustadoramente, ou o abandono da escola, e tantas outras coisas como as drogas presentes no ambiente escolar, e tantas outras coisas são para nós hoje um grande desafio. E por que a gente está falando de escola? Porque se a gente fala de criança, a gente vai falar de um ambiente onde elas possivelmente estão. Apesar da gente ter muitas crianças fora da escola, potencialmente é o lugar onde elas mais estão. E é esse lugar que tem ensinado valores completamente contrários à palavra de Deus. Se nós não orarmos, se nós não tivermos uma seriedade espiritual para lidar com a evangelização das crianças, nenhuma das nossas estratégias serão eficazes o suficiente para alcançar isso aí. E por que janela 414? Lá na década de 80, nós começamos a ouvir a janela 1040. O que é a janela 1040? Uma faixa do mapa que vai de 10 a 40 graus, que forma uma janela no mapa do mundo que concentra os povos menos evangelizados, da África e da Ásia. E na década de 80, quando foi colocado isso, as grandes agências missionárias concentraram seus esforços enviando missionários, enviando obreiros para essa janela 1040. Aqui no Brasil, nós conhecemos a janela 1040 através do trabalho da Junta de Missões Mundiais, que nos abriu os olhos para essa realidade de levar o Evangelho aos povos não alcançados. Mas hoje, os missiólogos, eles estão unânimes em dizer que o nosso grande enfoque missionário não é mais uma área geográfica do mundo, mas hoje fala-se em grupos, povos, etnias. Então nós podemos pensar na janela 414, porque não é uma janela geográfica como era a janela 1040, mas é uma janela demográfica, porque ela pega uma camada da população, uma parcela da população que vai dos 4 aos 14 anos de idade. E por que essa idade? Porque é exatamente nessa idade que está toda a formação nossa, os valores éticos, morais, a nossa formação cristã ou não, a nossa formação de princípios familiares, culturais, toda a nossa formação ela começa dos 4 aos 14 anos. Após isso, a gente vai ter mudanças e reconstruções. Mas tudo que uma criança precisa aprender, ela aprende potencialmente nessa faixa etária. Não quer dizer que é só nessa faixa etária, mas potencialmente. E aí vem uma pergunta. Fazendo pesquisas e trabalhando com essa perspectiva, e essa não é uma perspectiva apenas minha, mas dos grandes missiólogos da atualidade, foi feita uma pergunta que eu fiz aqui para você. Com quantos anos você entregou a vida a Jesus? E aí eu fui um pouco mais direta, né? Eu já fui mais objetiva. Quem aqui entregou a vida a Jesus entre os 4 e os 14 anos? Mas diante da pergunta, com qual idade você entregou a vida a Jesus, você vai ver aí as porcentagens, que aqui eu não estou conseguindo enxergar toda ela, mas você está enxergando aí. Mas eu quero que você preste atenção no número que vai dos 10 e 14 e dos 4 aos 10. Você vai ver que de 4 aos 10 e dos 10 a 14, 85% das pessoas declararam que aceitaram a Jesus. Então, entre 4 e 14 anos, entre 100 pessoas, 85% disseram ter entregue a vida a Jesus. Isso significa um grande campo missionário, porque se cada 100 pessoas, 85% entregaram a vida a Jesus entre os 4 e 14 anos, então deveria ser óbvio que nós vamos concentrar esforços para evangelizar, para ganhar e para discipular a maior porcentagem potencialmente aberta para o Evangelho. E George Barna, que é um dos responsáveis por um dos grandes institutos americanos de pesquisa, ele chega a afirmar que se uma pessoa não entrega a vida a Jesus até os 14 anos, as chances caem consideravelmente depois dos 14 anos.
Não quer dizer que a pessoa não vai aceitar Jesus, não é isso. A gente está falando de estatísticas. Então, potencialmente, entre os 4 e os 14 anos é a idade mais estratégica para uma pessoa entregar a vida a Jesus. E aí vem a minha pergunta. Conhecendo isso, tomando conhecimento dessa realidade, o que nós, batistas brasileiros, batistas da Convenção Pioneira, estamos fazendo seriamente para conduzir crianças a conhecer Jesus? Como têm sido os nossos programas de evangelização e discipulado? Às vezes nós gastamos muito tempo nos projetos sociais, e eles são bons, porque eles atuam na missão integral da igreja, mas muitas vezes nos nossos projetos sociais passam dezenas de crianças que são atendidas, que são socorridas, mas que não estão confortadas com a mensagem do Evangelho. Muitas vezes a escola bíblica dominical, nós estamos trazendo informação, nós estamos trazendo histórias bíblicas, mas não estamos confrontando as crianças com a verdade do Evangelho. De que sem confessar a Jesus como Senhor e Salvador, ninguém chegará a Deus. E aí às vezes a gente não entende porque no período de adolescência ou de juventude, tantos saem da igreja. Porque tantos filhos de pastores passando por dificuldades tão grandes, filhos de pastores envolvidos em drogas, em prostituição, em homossexualidade, tantas coisas que a gente tem visto nesse Brasil. Por quê? Porque nós estamos tratando muitas vezes a Bíblia para as crianças num processo de informação e não de transformação. Nós precisamos rever os nossos conceitos, precisamos rever os nossos valores e investir com seriedade na evangelização das crianças. Você vai ver aí alguns desafios do Brasil hoje com relação às crianças. Posso destacar para você, por exemplo, os 18 mil casos de violência. Todos os dias, 18 mil casos de violência doméstica. E muitas vezes, violência essa praticada por quem deveria proteger pais, mães, tios, avós. 18 mil casos. E essa violência é violência física, emocional, sexual. Você vai ver aí que as grandes cidades hoje, que tem 75 mil habitantes no mínimo, a partir de 75 mil, os estados hoje, aliás, das 75 cidades que tem mais de 250 mil habitantes, a maior delas estão nos estados do Rio, São Paulo, Bahia e Paraná. Essas cidades têm uma média de 24 mil crianças nas ruas. E dentre as 75 cidades pesquisadas, as maiores delas estão nesses estados. E eu me surpreendi quando eu fui ver essa estatística do governo federal. Porque, aparentemente, a gente pressupõe o quê? Que crianças abandonadas na rua são realidade em São Paulo e Rio, porque são as maiores cidades do Brasil. Mas por que o Paraná? É um estado tão próspero, tão diferente do resto do país. Curitiba, uma cidade considerada modelo, está nas estatísticas entre as cidades que mais têm crianças abandonadas. Isso parece contraditório aos nossos olhos. Mas é a realidade do nosso país e ela está documentada nas pesquisas do governo federal. E aí, quais são os nossos desafios para os próximos 10 anos? A Junta de Missões Nacionais, aliás, eu trago um abraço dos 700 missionários que você tem ajudado a sustentar com as suas orações, com as suas ofertas, e de toda a equipe da Junta de Missões Nacionais. Ela apresentou à Convenção Batista Brasileira, no ano passado, em 2012, o Plano Brasil 2020, que agora já não é nem mais... quando foi traçado isso, foi em 2010. Agora nós já estamos em 2013. O plano foi aprovado ano passado, em 2012. Então, quando o plano realmente foi abraçado e foi aceito, já faltavam 8 anos para a gente alcançar. E agora já só faltam 7 anos para a gente chegar nessas metas do Brasil 2020. Quais são os nossos desafios? Eu quero colocar para você aí. As nossas estatísticas, acho que eu passei demais aqui. As nossas estatísticas apontam essas realidades das regiões do Brasil.
você vai ver que a grande parcela da população está vivendo hoje na zona urbana. Há um grande êxodo rural, apesar de que há incentivos hoje de algumas secretarias estaduais de que as pessoas voltem para a área rural, mas na verdade continua havendo ainda um grande êxodo rural, as pessoas vindo para a cidade. E as estatísticas apontam um crescimento assustador para 2020 com relação à questão urbana. As cidades elas vão estar cada vez mais cheias. Então, se você hoje reclama do trânsito, se prepare, porque a tendência estatística é só piorar. Porque cada vez mais haverá pessoas nas grandes cidades. E a população hoje do Brasil está concentrada aí, você pode chamar sua atenção para o sul do Brasil. E a grande maioria hoje ainda são as mulheres da população brasileira. E eu quero que você preste atenção nos gráficos que nos mostram a religião. Eu vou descer que eu acho que vai ficar mais fácil para eu poder ler junto com vocês. Porque eu quero chamar a sua atenção para os gráficos que nos mostram a respeito da questão religiosa que nós estamos enfrentando hoje. Primeiro a gente está falando ali da faixa etária. Você vai ver que as crianças, os adolescentes e os jovens, eles estão dentro de uma parcela que a Convenção Batista Brasileira tem chamado de nova geração. Se a gente pensar de 4 a 14 anos, a gente tem aí por volta de 30% da população. Mas quando a gente pega lá crianças, adolescentes e jovens, esse número vira isso aqui, ó. 63% da população hoje está até 35 anos, 34 anos de idade. Então, nosso país hoje é um país jovem. E nós precisamos olhar para essa estatística, porque senão as nossas estratégias elas não vão ser eficazes para alcançar o público-alvo com a mensagem da salvação. Não quer dizer que os adultos e a terceira idade eles estão excluídos, não é isso. O que nós estamos querendo é que você preste atenção no maior campo missionário hoje do nosso país, que é a janela 414, a maior concentração da população. E eu quero que você preste atenção nesses números aí das religiões no Brasil. Isso está relacionado hoje. Tá? Até 2013, essa é o data de 2012 para 2013, as religiões estão assim divididas. Católicos, evangélicos, sem religião, outras religiões. Apesar de que os evangélicos aí, quando falam em evangélicos, eu vou falar igual lá no Nordeste eles falavam, coloca todo mundo na mesma farofa. Até quem não confessa Jesus como o único Salvador é considerado evangélico. Então nós precisamos tomar muito cuidado quando o IBGE classifica de evangélico uma pessoa que não crê que somente Jesus conduz ao céu. Então eu não posso considerar evangélico alguém que não crê na salvação única e exclusiva de Jesus Cristo. Mas para o IBGE vale evangélico. E os espíritas, eles estão aí em 3.814.654. 2% da população. Eu quero que você preste atenção aí nesses 2% dos espíritas e daqui a pouco você vai entender por quê. Aí vem alguns gráficos e aí vem o nosso mapeamento, o Brasil evangélico. Você vai ver que a região sul está em amarelo, região sul e São Paulo. Por quê? Tem menos entre 15 e 25% de pessoas que se declaram evangélicas, pessoas alcançadas para Cristo. Então, menos de 30% da população é considerada evangélica. Então, raciocina comigo. Os evangélicos hoje estão menos que 30%. As crianças e os adolescentes, eu não estou nem colocando jovens, as crianças e os adolescentes somam 30% da população. Então imagina só se nós considerarmos a evangelização dessa faixa etária com seriedade, como nós vamos poder alterar o mapa cristão evangélico do nosso país. E aí também alguns outros dados, isso vai estar disponível para você, depois se você quiser, tiver interesse, você pode pegar ali para você. No plano Brasil 2020, que é um plano do Brasil, da Convenção Batista Brasileira, nossa convenção, é nós chegarmos a 21 mil igrejas e congregações daqui a 7 anos. E se nós conseguirmos alcançar esse alvo, nós chegaremos, olha, a 4,2 milhões de batistas, ou seja, 2% da população. Quantos por cento dos espíritas são hoje? 8%.
Hoje, os espíritas já são 2%. Esse é o nosso alvo para daqui a 7 anos. Se nós acelerarmos a evangelização e a plantação de igreja. Porque se nós continuarmos no passo que nós estamos, nós não vamos chegar a 21 mil igrejas. Então é uma questão de seriedade, da gente reconsiderar todo o nosso programa evangelístico e olhar realmente onde estão as crianças e os adolescentes no nosso enfoque missionário. Como nós vamos alcançar o objetivo de chegar a 21 mil igrejas e congregações daqui a 7 anos, diante da realidade que nós estamos enfrentando? E aí eu quero mostrar para você alguns vídeos, eu não vou poder passar todos eles, nem todos integralmente, mas eu quero que você veja, por exemplo, os espíritas. Por que os espíritas? Porque eles hoje já são 2% da população. E eles estão querendo crescer. E eu quero mostrar para você como é que eles estão fazendo para crescer. Pode passar. Segundo Allan Kardec, a infância não é só útil e necessária, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem e se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brancos e acessíveis aos conceitos. Nessa fase é que eles podem reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. É um período mais propício para a assimilação dos princípios educativos, formando o caráter e preparando os homens do futuro. Bezerra de Menezes nos alerta. O momento que atravessamos no mundo é difícil e sombrio, enquanto as sociedades terrestres necessitam mais e mais dos tocheiros do Evangelho, a fim de que não se percam nos meandros do mal ou resvalem nos penhascos do crime os corações menos experientes e as almas desavisadas. A Escola de Evangelização Espírita Infantil vem dar ao espírito recém-chegado do mundo espiritual as orientações necessárias para que possa superar suas dificuldades morais, aproveitando bem a reencarnação, além de desenvolver aptidões benéficas ao seu caráter. A Escola de Evangelização Espírita Infantil é um núcleo de trabalho do Instituto da Criança, cuja tarefa é evangelizar a criança de 0 a 11 anos de idade, tanto no centro espírita quanto no posto de assistência. Esta metodologia tem como modelo as escolas de evangelização infantil do mundo espiritual. Geralmente as atividades da Escola de Evangelização Espírita Infantil se realizam aos sábados pela manhã, a partir das 8 horas. Até às 9h30 acontecem 2 momentos importantes. A Escola para a Formação de Trabalhadores Mirins, onde as crianças com aptidão para evangelizar outras crianças são preparadas na sublime tarefa de evangelização. E também o planejamento das aulas com todos os evangelizadores. Esta atividade é alternada quinzenalmente com as visitas domiciliares, onde a família de cada evangelizante é visitada pelo menos uma vez no ano. Então tá aí, é a forma como os espíritas estão fazendo para crescer. A Escola de Evangelização Espírita. Agora, veja bem, se uma criança falta nessa escola, o que acontece? Imediatamente vai um visitador à casa dela. As crianças não apenas aprendem a doutrina espírita, como elas são ensinadas a passar para os seus amigos a doutrina espírita. Vocês veem que os espíritas estão trabalhando não apenas para as crianças serem doutrinadas na doutrina deles, mas estão capacitando essas crianças para ganhar outras crianças para o espiritismo. Vamos ver agora o testemunho de Jeová, porque eles também querem crescer. Como é que eles estão fazendo para crescer? Deixe-me contar uma história. Ela fala sobre uma manhã não muito incomum na rua Mulberg. Começa tudo bem normal, com os grilos cantando à noite. Muitos ainda com sono pesado, porque a semana foi cheia e longa. Quando o sol começa a aparecer e manda a noite embora, o pessoal começa a acordar.
e dar boas-vindas ao sábado. Agora, sábado é um dia de descanso. Mesmo que você não seja judeu ou adventista, todo o tempo para fazer tudo que não se tem tempo para fazer na semana é a hora agora. Tem quartos para arrumar, folhas para juntar, bolagens para fazer e lixo para pegar. Mas nesse dia tão atarefado, tem a visita de... você sabe quem? São as testemunhas de Jeová. Pode botar. A gente não tem como passar os vídeos inteiros por causa do tempo. Mas esse vídeo aí, ele vai continuar ensinando como fazer para chegar numa rua que é fechada ao evangelho deles, né? Dos testemunhos de Jeová. E eles vão ensinando passo a passo, que naquela rua, todos os sábados, eles devem permanecer ali até que uma porta se abra. Porque essa porta será a primeira de toda a rua. Depois, se você quiser, você pode copiar o vídeo e depois utilizar isso, né? Não para espalhar o testemunho de Jeová, mas para você alertar líderes o quanto a gente precisa estar atento, porque enquanto nós estamos muitas vezes fechados, deixando as nossas crianças apenas serem informadas, as seitas, as religiões, elas estão trabalhando para evangelizar, entre aspas, as crianças e capacitá-las para levar outros a aceitarem a mesma fé. A gente ainda tem o do islamismo, que a gente não vai poder assistir agora, e também da exploração sexual, que foi uma reportagem do SBT. Isso está disponível aí para vocês, e vocês vão ver que diante disso tudo, a gente vem com a seguinte pergunta: será que quando a gente olha para essa realidade aí, quando a gente olha para essa religiosidade, será que essas são as crianças que representam o Brasil? Se a gente vê espíritas o tempo todo trabalhando para levar crianças ao conhecimento da doutrina espírita, testemunhas de Jeová ensinando as crianças como fazer o serviço de campo e espalhar a sentinela, o islamismo trabalhando para difundir no Brasil o Islã, que aqui bem pertinho de vocês tem um grande centro cultural de formação da cultura islâmica, que é um dos maiores da América Latina, se não maior. Será que essas crianças, essas fotos, elas representam a nossa realidade brasileira? Eu creio que não. A nossa realidade, ela está muito mais representada aí, ó. As crianças ribeirinhas, excluídas, longe de tudo. Agora, no mês de julho, nós tivemos lá na ilha de Marajó a primeira Transcrianças, a Operação Missionária Jesus Transforma Crianças. E foi lá na ilha de Marajó. Nós levamos 40 voluntários. Chegamos em Belém no dia 21 de julho, viajamos 18 horas de barco até o extremo norte do Brasil. Lá não tinha banheiro, não tinha comida que a gente está acostumado a comer aqui nos grandes centros. A gente tinha que tomar banho no rio, mas lá havia uma população enorme de crianças. Enorme. Crianças de 13 anos, que para nós são adolescentes, mas meninas de 13 anos, que já têm nos braços um filho. Filhos de pais, de irmãos, de tios, de primos. Essa é a realidade do nosso Brasil. Mas lá na ilha de Marajó, nós anunciamos Jesus àquelas crianças e já temos uma frente missionária lá no Rio Canaticu, 18 horas depois de Belém. Crianças como o Rony, que quando nós chegamos lá, ele só falava em matar com faca e bater e xingava palavrão, que eu nem sabia que no meio do mato as crianças conseguiam aprender palavrão. E eu pensei, de onde vocês aprenderam esses palavrões? Porque não tem televisão, não tem celular, mas lá eles aprendem o que é errado. Sabe por quê? Nós somos pecadores desde a nossa natureza, desde a Madre Lívia fala. Nós nascemos no pecado, a nossa origem é pecado. E por isso Rony, um menino com 8 anos, mesmo sem saber tantas coisas que as crianças da cidade sabem, tinha no seu coração o sentimento ruim do ser humano, afastado de Deus. E ele falava, eu vou te matar, vou pegar minha faca e vou te matar. Ele falava assim o tempo todo.
Nós passamos um período lá com a Trans, trabalhando na evangelização das crianças, apresentando o plano da salvação. E uma das crianças que aceitou Jesus, e nós não apenas fizemos atividades coletivas, mas trabalhamos individualmente com as crianças, porque há métodos da gente apresentar o plano da salvação para as crianças. Rony entregou a vida a Jesus. Ele entendeu que ele era pecador. E ele abriu o coração e entregou a vida a Jesus. E aí no final do projeto a gente perguntou para ele, e agora, Rony? Como é que vai ser a sua vida? O que você vai fazer? Como é que você vai tratar seus colegas? E ele olhou e falou assim, eu não vou agora matar ninguém, porque no meu coração eu tenho Jesus. Um menino de 7 para 8 anos que já entendeu que quando a gente tem a vida com Jesus, muda. Nem que seja a nossa palavra, os nossos desejos interiores, mas eles mudam, porque a gente entrega a vida a Jesus. A gente tem crianças indígenas. Quantas crianças hoje são levadas a sacrifício em muitas tribos indígenas? E quando nós nos levantamos para combater isso, somos barrados muitas vezes pelos antropólogos, pela FUNAI, porque estão dizendo que nós estamos impedindo que a cultura seja preservada. Mas na realidade há um grande infanticídio em algumas tribos indígenas, principalmente nas áreas mais remotas do norte do Brasil. Crianças que muitas vezes nascem com alguma deficiência ou com algum problema, e elas não podem ficar na tribo porque elas trazem o azar, entre aspas, para aquelas pessoas, porque elas são amaldiçoadas pelos deuses. Então elas são abandonadas na selva para serem mortas pelos animais. Você já pensou a dor de uma mulher, uma indígena, perder seu filho? Mas isso é o que acontece no nosso país. Crianças vítimas do crack. Na década de 90, as crianças entravam no crack por volta dos 15 anos. Em nossa década, as crianças entram no tráfico por volta dos 8 anos de idade. Nós temos realidades no Rio de Janeiro de meninos e meninas com 8 anos de idade que já são dependentes do crack. Mas isso não está só nas grandes cidades. Lá no Morro do Chapéu, na Bahia, onde eu trabalhei, sertão da Bahia, crianças usam crack. Se um adulto estiver viciado em crack, a gente pega ele, leva para uma Cristolândia, leva para um centro de recuperação se ele quiser. Mas se uma criança estiver viciada no crack, para onde a gente leva? Não há instituições que possam trabalhar na recuperação de crianças dependentes químicas. E esse é um grande câncer na nossa sociedade. As escolas hoje estão cheias de oportunidades de drogas, e as crianças hoje são facilmente viciadas. E o que fazer diante de uma realidade como essa? A igreja precisa se levantar. Crianças como as crianças do Vale do Amanhecer, crianças que são ensinadas nas religiões. O Vale do Amanhecer é um local lá perto de Brasília, no Planalto Central. Essas crianças, elas estão vestidas com vestes sacerdotais, porque segundo eles, elas estão sendo preparadas para incorporar os espíritos. Nós precisamos falar a elas de Jesus, para que os espíritos não sejam donos dessas vidas. Porque daqui a 10 anos, essas crianças que estão hoje sendo apresentadas aos espíritos serão os sacerdotes do Vale do Amanhecer. Mas lá dentro do vale, nós temos o pastor Valdeir e a missionária Morgana Contaita, ensinando as crianças que Jesus é o caminho para Deus. E cada vez que uma criança entrega a vida a Jesus, espíritos não mais podem incorporar nelas, porque passa a habitar o Espírito Santo do Senhor. Mas essa é uma realidade de Brasil, onde as crianças estão sendo ensinadas nas religiões, onde crianças estão sendo exploradas sexualmente, vítimas, muitas vezes, dos desvarios e das perversões dos adultos. E aí vem o que a Bíblia fala e o que a igreja está fazendo. Como tem sido o papel da igreja diante da realidade da janela 10, a janela 414? O que nós, como igreja, estamos fazendo? Muitas vezes colocando professores despreparados, colocamos as crianças num acessório, muitas vezes as piores salas, professores que não são treinados, pessoas que nem gostam de trabalhar com criança, mas estão lá porque não tem outra pessoa, e nós estamos achando que daqui a 10 anos vamos ter uma igreja sólida, quando na realidade as nossas crianças estão à parte. E aqui uma palavra aos pastores. Quando as crianças têm um culto infantil, quantas vezes no ano você já foi, deixou tempo para ir pregar para as crianças no culto infantil?
você também é pastor das crianças. Se as crianças são parte da igreja, elas também são suas ovelhas e você também precisa pregar para elas. Mas muitas vezes o que acontece? Nós colocamos as crianças à parte e deixamos elas lá. Elas realmente precisam ter um tempo a sós, separado, porque a metodologia para a criança é outra. Mas o problema é que às vezes elas ficam tão à parte que parece uma igreja outra. E às vezes os professores que a gente encontra lá falam assim, hoje eu não vou ficar com as crianças não, eu quero participar do culto. Então o que acontece lá não é culto com crianças? Não é culto a Deus dirigido pelas crianças, é só o passatempo? Nós precisamos rever os nossos conceitos, irmãos, porque senão nós vamos perder a nova geração. E aí a gente vai ver o que a Bíblia fala a respeito da nova geração, o que a Bíblia fala a respeito das crianças. E aí você vai ter N versículos que vão nos dizer isso, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. E o que eu quero que você pense agora comigo é o sentimento do profeta Isaías, no capítulo 61. Eu quero pedir que você rapidamente abra sua Bíblia no capítulo 61 de Isaías, e você vai ver o que o texto bíblico está dizendo. 62 de Isaías. Capítulo 62 de Isaías, quando a palavra de Deus nos fala a respeito da gente se levantar e a gente não se calar, a gente não desistir, a gente não desanimar, mas continuar falando ao nosso povo, à nossa gente, à nossa geração. Está projetado aí, eu quero pedir que você leia a uma só voz o que diz Isaías 62, versículo 1. Vamos lá? Por amor de Sião, eu não sossegarei, por amor de Jerusalém, não descansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada, e a sua salvação como a chama de uma tocha. A nova tradução na linguagem de hoje pode ler como que fala. Eu amo Sião, e por isso não me calarei, não descansarei até que a sua vitória brilhe como o sol, e a sua salvação brilhe como uma tocha. Se a gente trocar essa palavra Sião pela nossa cidade, como que ficaria? Leia isso. Trocando a palavra Sião pela sua cidade, o nome da cidade que você mora, que você trabalha, que você tem desenvolvido o seu ministério. Vamos ler. E na hora que estiver falando Sião, você fala a sua cidade. Vamos lá? Por amor. Por isso não calarei, não descansarei até que a sua vitória brilhe como o sol, e a sua salvação brilhe como uma tocha. Você ama a cidade onde você está? Você ama o povo para o qual Deus te chamou? Se você ama, você precisa trabalhar e não sossegar até que a salvação desse lugar brilhe como a chama de uma tocha acesa. E isso precisa incluir as crianças. Mas aí a gente pensa, como é que estava a questão do profeta diante de Deus? Qual era a reação dele? Qual era a atitude dele? Não calar, não descansar. Quando nós olhamos para as crianças da nossa cidade, para a realidade em qual nós estamos inseridos, nós precisamos ter esse sentimento, não descansar, não sossegar. Nós não podemos tentar e achar que tudo está sendo feito, ou que já tem alguém que está trabalhando com crianças, uma pedagoga, uma psicóloga, e tudo vai estar bem. Nós não podemos descansar, nós não podemos desanimar. Qual era a motivação do profeta? O amor. Por amor a Sião, por amor a Jerusalém. Por amor ao Paraná, por amor a Santa Catarina, por amor ao Rio Grande do Sul, por amor à sua cidade, por amor ao Brasil, por amor às crianças, você precisa anunciar Jesus a elas. Você precisa falar a elas da salvação. E qual era a grande coisa que o profeta queria ver? Ele queria chegar em que objetivo final? A vitória precisava brilhar como uma luz. A salvação precisava ser como a luz de uma chama acesa. Das muitas experiências que a gente viveu no campo missionário, eu posso me lembrar de uma que marcou bastante, que eu tenho contado por onde eu vou. Quando eu cheguei para trabalhar no Morro do Chapéu, no sertão da Bahia, em 2008, eu cheguei junto com um grupo da Operação Missionária Jesus Transforma, Operação Trans, da Junta de Missões Nacionais. Nossa camiseta é amarela, como todo mundo sabe. Quando nós chegamos no Morro do Chapéu, o desafio era plantar a igreja no bairro da Pedra Grande. E a gente saiu, então, naquele processo da trans, visitando, indo de porta em porta, e a gente começou a chamar a atenção no meio daquela gente toda,
povo de amarelo está fazendo aqui? Porque lá na Bahia a gente fala meio assim, né? Meio arrastado no sotaque. Se fosse no sul, o sotaque seria outro, né? Mas o que vocês estão fazendo aqui? Mas lá no Nordeste era diferente. E aí a gente falou para ela, olha, nós estamos aqui porque temos uma mensagem para vocês. E aí ela perguntou, se vocês são do Lula, do Bolsa Família, porque a gente estava de amarelo com a bolsinha verde da Trans. Não, a gente não é do Lula nem do Bolsa Família. E o que vocês estão fazendo aqui? Nós viemos falar de Jesus. Ah, vocês não é da lei do crente. Vou chamar a voinha. Ela estava na casa da avó. E ela foi chamar a Dona Olga, que era a avó dela. E aí vem Dona Olga, uma senhora típica sertaneja, alta, bem alta, forte, bem com a pele queimada de sol. Ela chega com a mão na cintura e fala assim, e o que esse povo da lei do crente está fazendo em minha porta? E a gente meio assustada, eu tinha saído de uma realidade completamente diferente de interior de São Paulo, colonização italiana, e de repente chega no sertão do Nordeste, né, com a senhora brava desse jeito, e eu meio assim com medo, mas querendo ser engraçada para sair daquela situação. Eu falei, olha, nós não somos da lei do crente não, nós somos da graça de Deus, viemos anunciar Jesus. E vocês ensinam o quê? Vocês ensinam Bíblia? A gente ensina a Bíblia. Então vocês são da lei dos crentes. E eu disse, senhora, então nós somos da lei dos crentes. E ela falou o seguinte, então eu quero marcar com vocês uma coisa, vocês venham aqui toda semana, que eu quero ensinar a lei dos crentes para esses meninos, que aqui tem muito menino, esses meninos são muito terríveis, e quem sabe com a lei dos crentes eles ficam melhor. E foi assim que ela permitiu a gente fazer estudo bíblico na casa dela. Foi desse jeito, grosseirão, sertanejo, que nós começamos a ensinar a palavra de Deus naquela casa. Uma casa com 12 adultos e muitas crianças. E semana após semana a gente começou a estudar a Bíblia, começamos com o Evangelho de João em 4 lições. E no final das 4 lições de João, eu fiz um apelo para que aquelas pessoas entregassem a vida a Jesus. Nenhum adulto entregou a vida, nenhum. E eu insisti no apelo, e ninguém. Apenas a Alane, aquela menina pequena de 9 anos, levantou a mão e falou assim, Projac, eu quero aceitar Jesus hoje. Agora você sabe o que é Projac? Lá no Nordeste, o professor ou a professora é chamada de professor, de professora. Professora da igreja, professora de matemática, professora de inglês. Mas se você for querido ou querida, então você não é o professor, você é o pró ou a pró. A pró da igreja, a pró da escola. Mas só se você for querido. Se você não for, é professor mesmo. E aí, eles começaram a me chamar de Projaqueline. A Projaqueline chegou para ensinar a Bíblia. Mas ficava muito grande para eles, né? E como o baiano é meio graças, tem um baiano aqui? Sempre tem um baiano, né, meu irmão? Mas fique tranquilo, que eu amei tanto a Bahia que eu me casei com o baiano, tá bom? Então nada contra os baianos. Mas baiano é tudo light, né? E aí eles gostam de abreviar as coisas. Aí pra não falar Projaqueline, falava Projac. Então Projac chegou. E foi assim que ela, Projac, eu quero aceitar Jesus é hoje. E ela nem entregou a vida a Jesus aos seus 9 anos de idade. Nenhum daqueles adultos me entregaram a vida a Jesus. Começamos a fazer um discipulado, e o discipulado aconteceu no templo da igreja, a evangelização de casa em casa, discipulado no templo, e a Alane foi crescendo, a igreja estava sendo plantada, crescendo, e ela crescendo junto com a gente. Já no nosso último ano, depois de algum tempo lá em Morro do Chapéu, a Alane já estava com 13 anos. Nós estávamos treinando os líderes, abrindo pontos de pregação nos povoados e fazíamos vários treinamentos de liderança. Entre eles, fomos dar um curso de homilética. E a Alane chega e fala assim, ó Projac, eu quero aprender esse negócio de homilético. Eu falei, não é homilético não, não é omelete, é homilética, a arte de pregar. E a gente foi ensinar o que era isso. Evidente que a gente ia dar aula de antropologia bíblica, exegese, hermenêutica, né? Panorama do Velho Testamento. A gente foi dar algumas técnicas básicas para aquela gente simples aprender a extrair as verdades do texto e falar de Jesus aos seus conhecidos. E a Alane nunca aprendeu a falar homilética, mas ela aprendeu a tirar as essências da palavra de Deus. Foram 4 meses de curso de homilética, e ela lá, tínhamos 16 alunos, e a Alane com 13 anos já. E no dia que nós terminamos o curso, nós dissemos que a gente ia fazer um trabalho de conclusão do curso para eles receberem o diploma. E o trabalho qual era? Pregar no culto.
Fizemos a escala e eu coloquei a Alane para pregar numa quinta-feira, que era culto de oração. Aí vem ela, parecia a avó em miniatura. Ela chega com a mãozinha na cintura e fala assim: ó, Jaque, a senhora acha que Deus não fala com criança, não, é? Eu falei: acho, claro que fala. Você não aceitou Jesus quando tinha 9 anos? E E acha que Deus deixou de falar comigo? Foi. Só porque eu tenho 13? Não. Por que você está falando isso? Porque me colocou para pregar na quinta-feira, que tem pouquinha gente, e não domingo, que está cheio o culto. Eu tenho certeza que vocês iam fazer diferente. Eles iam colocar a Alane para pregar no culto de domingo à noite. Mas como o missionário é mais pecador do que o resto dos mortais, eu coloquei na quinta-feira. E tive que me desculpar por esse vexame. Eu falei: realmente, Alane, eu devia ter colocado você no domingo à noite. Mas me perdoe, pregue nessa quinta e da próxima vez eu coloco você no domingo. E ela pregou, irmãos, como poucas vezes eu vi alguém pregar. Uma pessoa simples, uma menina ainda, mas com a autoridade de um gigante. Ela pregou sobre a oração de Jesus, o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E ela aprendeu tão direitinho que foi lá no dicionário e falou para as pessoas o que significava esmorecer. Não desista, não desanime. E foi assim que ela pregou, com muita convicção, com muita autoridade. E no meio da mensagem dela, ela falou assim: e eu estou orando há muito tempo por algo que Deus ainda não me ouviu, mas eu não vou esmorecer. E eu fiquei pensando: o que uma menina de 13 anos tem para orar há tanto tempo? Isso foi em março. Ela nunca me falou o que era, eu também nunca perguntei. Mas quando foi em julho, chega a Alane para mim e fala assim: Jaque, mãe quer fazer estudo bíblico. Eu falei: é? Ela falou: é. E eu tô querendo que a senhora vai lá dar estudo bíblico. Eu falei: não. Quem vai dar estudo bíblico para sua mãe é você já é formada em homilética, você vai lá dar curso para sua mãe, e você vai ensinar ela a Bíblia. Ó, Jaque, mãe não vai levar a sério. Eu falei: vai levar a sério sim. Para ela se sentir mais confiante, coloquei a irmã Jaciara, uma senhora, uma adulta, para ir junto com ela, mas orientei a irmã Jaciara: a senhora não abre a boca, só se ela fizer alguma coisa errada. Mas se ela for bem, a senhora deixa ela fazer o estudo bíblico, só fique lá dando segurança. E a Alane fez assim. E na segunda lição do Evangelho de João, que Janilda já tinha feito lá em 2008, quando a gente chegou no campo missionário, nesse dia, na segunda lição, quando fala Jesus o pão da vida, Janilda entregou a vida para Jesus ali na sala da sua casa com a sua filha. E a Alane, ela é tão especial que ela falou para Janilda assim: manhinha, Jaque falou que domingo vai ter culto dos visitantes. Eu não tinha nem dito, era culto do amigo, mas ela colocou o culto dos visitantes. E a senhora vai, viu? Quando o pastor perguntar lá na igreja quem quer aceitar Jesus, então levante alto. E a mãe dela falou assim: bicho, eu vou ficar com vergonha. Ela falou: mãe, não tem vergonha não, porque quem se envergonhar aqui na terra, Jesus vai se envergonhar no céu. Então, para a senhora não passar vergonha lá na porta do céu, de Jesus dizer que não conhece a senhora, quando o pastor perguntar, levante a mão bem alto, bicho. E foi assim que aconteceu. No domingo, quando aconteceu o culto do amigo, a Janilda, mãe da Alane, estava lá. No momento do apelo, ela levantou a mão, confirmando a decisão que ela tinha tomado no lar. 2 semanas depois, a Janete, irmã da Janilda, tia da Alane, aceitou Jesus. A Ana Line, a irmã mais velha da Alane, aceitou Jesus. A Ana Alice, a irmã mais nova da Alane, aceitou Jesus. E a avó Olga, a avó da Alane, ela aceitou Jesus depois que eu já tinha saído de lá. Porque uma criança de 9 anos, diante de tantos adultos, levantou a mão dizendo: eu quero aceitar Jesus. A criança não é isca para alcançar o adulto. Nós falamos de Jesus às crianças porque ela precisa de Jesus. Mas na medida que uma criança entende quem é Jesus, ela se torna uma missionária. E aí os adultos vêm. Eu pergunto para você: vale a pena ou não a gente compartilhar o Evangelho para a nova geração? Nós precisamos orar e discipular as nossas crianças, porque ao que elas levantarem a mão aceitando Jesus, o nosso trabalho não termina, pelo contrário, ele começa. É um trabalho de uma longa caminhada que vai durar boa parte da infância, mas vale a pena gastar esse tempo, porque depois vai ser um adulto de bem, um adulto capaz de ser um agente transformador para a sua sociedade. Quais são as ferramentas? A gente tem muitas. Uma delas foi uma parceria que a Junta de Missões Nacionais fez com a sua convenção. Nós doamos essas revistinhas em quadrinhos que são para ajudar na evangelização. Não é a única ferramenta, ele é um auxílio gratuito para as igrejas. E a sua convenção pioneira pagou o frete disso de
São Paulo até aqui no seu estado, eu não sei qual estado que está, mas veio até a sede da convenção, para que você tivesse esse material gratuito à sua disposição. Então isso não foi de graça para a convenção. A convenção pagou o frete para que você tenha isso de graça para você ajudar você no trabalho de evangelização. Mas isso é uma ferramenta de muitas outras que a gente pode utilizar para levar crianças a conhecer Jesus. Materiais que não sejam apenas de informação, mas materiais que sejam de apresentar Jesus e dar às crianças a oportunidade de entregar a vida a Jesus. Você precisa pensar em projetos para alcançar as crianças. Você não pode desistir, você não pode sossegar até que a salvação brilhe. E como é que a salvação vai brilhar? Anunciando Jesus. Mas onde as crianças estão? Nas escolas, nos hospitais, nos lares, nas comunidades étnicas, nas comunidades assoladas pelo crack. E nós precisamos ter projetos e metodologias para cada uma dessas localidades. Porque criança é criança em qualquer lugar, ser humano é ser humano, precisa de Jesus. O que vai mudar é a metodologia. A mensagem é única, mas a forma de apresentar é diferente. Então a gente tem aí algumas sugestões de projeto Sorrir para pediatrias. Existem crianças que ficam boa parte da infância nas pediatrias por causa das doenças que são crônicas. Projeto Semear para evangelização nos lares. A gente está publicando agora em janeiro um material de evangelização para esse projeto Semear. Abrir núcleos de estudos bíblicos, ou pequeno grupo, ou célula, seja lá o nome que você dê, para que nas casas a gente possa semear a palavra de Deus para crianças. E o material está sendo publicado agora em janeiro pela Junta de Missões Nacionais, chamado Encontros com Jesus. 17 semanas onde a gente leva as crianças a ter encontro com Jesus. Mas e depois disso? Discipulado, que vai durar aí um bom período. A gente tem uma trilha lá em Missões Nacionais para sugerir para você, se você quiser. Se você não quiser, você pode usar qualquer outra metodologia que se adeque à sua realidade, à sua cultura. O que você não pode deixar de compartilhar o Evangelho quando vê as crianças a Jesus. Projeto Descobrir Verdades para escolas. A gente está lançando agora na Convenção Batista Brasileira, lá em João Pessoa, um projeto de enfrentamento de drogas para a escola. A seleção do bem. Hoje é difícil em alguns lugares a gente entrar com projetos evangelísticos nas escolas. Mas a gente pode entrar com projetos de enfrentamento de drogas. Porque esse é um grande problema. As escolas estão clamando por projetos de prevenção ao uso e consumo de drogas. E nós podemos ter projetos assim. E junto com a prevenção vem o caráter. Porque uma pessoa só entra nas drogas se ela tiver alguma falha na vida dela. Alguma brecha. E nós podemos trabalhar nisso com aquilo que preenche a vida do ser humano, que é Jesus. Projeto Cuidar, que são projetos de atendimento a instituições sociais. E aí, projeto Crianças para Jesus, projeto Clamar, que é de oração, projeto Novos Sonhos, que são projetos específicos. E aí, se você quiser entrar em contato conosco, você pode entrar em contato aí, estão os nossos contatos lá na Junta de Missões Nacionais. O que nós queremos nesta manhã é despertar em você, sensibilizar em você, que trabalhar com crianças, que falar de Jesus para as crianças não é um trabalho menor, de menor valor, de menor importância. Nós precisamos entender que 63% da nossa população está na nova geração. Precisamos investir estratégias, métodos, recursos, projetos para alcançar essa faixa etária. Precisamos capacitar gente para treinar nossas igrejas. Que Deus possa nos abençoar. Quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos orar ao Senhor. Eu quero pedir que você lembre da sua cidade, das crianças da sua cidade. E nesse momento eu quero que você peça ao Senhor, pode vir para essa semana, a gente está terminando. E eu quero que você peça ao Senhor nessa manhã pelas crianças da sua cidade. Qual é a sua cidade? É Guaíra? É Cascavel? É Ijuí? Santa Rosa? Santa Maria? Eu não sei quais são as cidades que o raio de atuação da Convenção Pioneira, mas você sabe. Olhe para as crianças e você vai orar por elas agora. Lembre daquelas crianças que são filhos dos seus vizinhos. As crianças que talvez passam na porta da sua igreja todos os domingos e que nunca entraram. As crianças das escolas da sua cidade, dos projetos sociais. As crianças que são atendidas por você ou que você tem contato por elas. Eu quero que você coloque elas diante do Senhor agora. Baixe sua cabeça, pense nelas. Traz à sua memória o rosto de algumas crianças. Agora coloque diante do Senhor essas crianças e peça: Senhor, dá-me a oportunidade de compartilhar a Tua palavra
a eles. Vamos orar. Senhor, eu creio em Jesus. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus, Salvador. Obrigada, Pai, porque essa minha fé veio da infância. Obrigada por aquelas pessoas que falaram de Jesus para mim quando eu ainda era pequena. Obrigada pelo pastor que entendeu e acreditou que meu desejo de ser batizada era uma convicção de fé, de que Jesus já era meu Salvador. Obrigada pelo pastor Judson, que foi usado como instrumento do Senhor para me chamar para a obra missionária. Obrigada, Deus, porque hoje eu posso estar aqui falando a essas pessoas que investir em crianças é investimento garantido e seguro, porque o Senhor ama as crianças. Eu quero te pedir pelas crianças do Brasil. Eu quero te pedir em especial pelas crianças do sul do Brasil. Que uma nova geração, Deus, nasça. Uma geração fiel ao Senhor. Uma geração conhecida não pelos seus ritos religiosos, mas uma geração temente e fiel ao Senhor. Senhor, dá-nos a alegria de vermos o sul do Brasil transformado por Cristo, para que daqui a 10, 15 anos possamos dizer que o sul não é um campo missionário, mas é um celeiro missionário, de onde tem saído milhares de vidas convertidas a Cristo Jesus. Abençoe as igrejas, os pastores, os líderes, para que olhem para as crianças que estão aqui, para que possam perceber que falar a elas de Jesus não é perder tempo e não é um trabalho menor, mas é um trabalho estratégico, é um trabalho frutífero, porque a semente que cai no coração de uma criança, as probabilidades de frutificar para a glória do Senhor são grandes. Deus permita que as crianças do sul do Brasil, as crianças possam conhecer o Senhor. Usa-nos, nós nos colocamos aqui como instrumentos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão Jaqueline. Podem sentar, meus irmãos. Queremos agradecer a sua presença conosco. Pedir também que a irmã leve uma lembrança nossa, não é? Que aqui tem um livro, aqui dentro dessa pasta tem um livro da convenção com o Samuelito, e aprendi que eu tenho que ser uma missionariazinha. E o missionário fala de Jesus para as outras pessoas.